Então, gente, vamos voltar aqui aos slides. Aqui a gente... tem essa parte aqui que faltou. Vamos fazer isso antes, então. Para não deixar nada faltando. Então, a gente tem na navegação aqui o login, logout e na de configurações, vamos fazer o seguinte. Na tela de configurações, vai ter o fechar e a gente vai ter um botão aqui que é configurações de usuários. Ô Gregory, tu não tá projetando a tela. Bem lembrado, hein? Obrigado. Tá, eu abri aqui os slides e lembrei que faltou uma parte pra gente, tá? Que é abrir aquela parte de configuração de grupos de usuários em tempo de execução. Então, né, se a gente, em vez de ter que vir aqui, né, em File e Users para a gente poder fazer esse gerenciamento, a gente quer abrir isso aqui dentro da aplicação, tá? Então, eu vou pegar aquela tela de configurações e nela eu vou colocar, então, essa parte, né, configuração de usuários. E aí é uma parte que só o admin tem acesso, né? Então, quando eu clicar nela, eu vou querer que abra, né? Então, vai rodar um script. Esse script vai rodar, acho que é a última coisa que tem aqui, que é o User Administration. Tá? Eu posso tirar esses parâmetros, não precisa. É isso aí, então esse User Administration é aquela janela. Então, quando a gente logar com o admin, a gente tem acesso à tela de configurações e aí a gente tem acesso à configuração de usuário. Tá? E aí aqui a gente pode então criar novos usuários, tá? E só novos usuários. A gente não pode... Aqui a gente não consegue mexer na parte dos grupos e permissão. Tá? Eu achei que daria para fazer tudo aqui nessa daqui. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma outra. Talvez... Teria que ver se tem a parte de configuração de permissões, tá? Tem o change password, change use password. Não sei, não vou insistir muito nessa parte não. Mas que dá para fazer isso, dá em tempo de execução. Então a gente não precisa ficar preso àquela parte ali aqui, né? Se a gente quiser adicionar algum usuário a mais ou deletar ele, dá para fazer por ali. Então, mostrar para vocês que tem como fazer bastante coisa, né? Em tempo de execução. E aí a gente entra na parte do banco de dados, tá, gente? Então, se a gente for pegar uma definição aqui de sistemas, né, de banco de dados aqui, né? Sistema de gerenciamento de bancos de dados, SGBD, é uma coleção de dados interrelacionados e um conjunto de programas para acessar esses dados. Tá? A coleção de dados, que de fato, né, então são as tabelas ali, onde vão ter os dados, é chamado de banco de dados e vão ter as informações relevantes para uma empresa. O principal objetivo de um SGBD é proporcionar uma forma de armazenar e recuperar informações de um banco de dados de maneira conveniente e eficiente. Então, uma coisa é ter os dados, outra coisa é a gente acessá-los, tá, gente? Bom, e aí como é que esses dados eles se organizam? Primeiro, vamos começar por aí. A ideia aqui, gente, eu não sei, me digam aí, né? Vocês já tiveram contato com o banco de dados? Sabem o que é um banco de dados? Já viram um banco de dados? Já tiveram que usar banco de dados? Eu normalmente estou trabalhando com banco de dados. Eu tenho uma cidade, né? E aí ali lá eu gravo as informações dos players, né? Características como roupa, carros, casas. Tá. Qual banco de dados que você está usando?
Estou usando o RideSQL, né, a plataforma, mas é ponto .SQL. Tá. Mais alguém? Eu já usei alguns bancos de dados daqueles, principalmente os virtuais, sabe? Tipo, não sei se você conhece o Airtable, por exemplo, que é um banco de dados também. Tá. Alguns para gestão de projetos, mas mais banco de dados mesmo, eu sou acostumado a usar o Airtable, que eu fiz curso e uso. Não conheço, mas depois vou dar uma olhada. É bem Airtable? interessante. Ele é como se fosse um. Ele é banco de dados mesmo, mas o pessoal usa muito para gestão de projetos e processos, sabe? Eu Sim. consigo visualizar os dados dele com forma de Kanban e tal, como eu quiser, assim. Mas É ele tipo, tem API. tá tipo Notion, então. Não sei se tu conhece o Notion. Pode ser, pode ser. Eu já ouvi falar, O Notion mas tu eu nunca cria usei. tabelas, ele é, na verdade, é uma interface para você desenvolver realmente, né, gestão de projeto, mas a base dele realmente é banco de dados, porque você cria tabelas, e essas tabelas você consegue depois visualizar elas como timeline, como Isso, Kanban, isso. como tudo. Só que ele é mais pensado para banco de dados mesmo. Então eu consigo fazer a integração dele usando API, automação usando internet das coisas também, sabe? Sim, É bem interessante nesse sentido. legal. O pessoal tá usando banco de dados hoje, não é uma coisa trivial até, na verdade, né? A ideia aqui para vocês, nessa aula, tá? A gente não é ensinar banco de dados, mas é ensinar mais ou menos o que, que é e o que, que é um banco de dados do tipo relacional, tá? E como usar ele de forma bem básica, tá? Mas que já vai, talvez, né, ser alguma coisa para quem nunca viu. Então, assim, no que a gente vai ver aqui, que é o banco de dados relacional, que ele é muito comum, são usadas tabelas que possuem campos, que são as colunas, e linhas, que são os registros. E essas tabelas, elas vão se relacionar umas com as outras, por isso que o nome é banco de dados relacional. Tá? Então aqui a gente tem duas tabelas. O banco de dados é um só. É um banco de dados, então é um banco de tabelas também, porque cada tabela vão ter vários dados, né? E o banco de dados ele vai ter várias tabelas. Então nesse meu banco de dados, por exemplo, eu já tenho duas tabelas, uma que eu chamei de funcionários e outra que eu chamei de registro de ponto. Na tabela de funcionários, eu tenho os nomes dos meus funcionários e um ID desses funcionários. Então, eu tenho duas colunas, que são dois campos. Então, eu não posso tentar colocar aqui um endereço desse funcionário nessa tabela. Não vai acontecer. Não tem onde botar. Né? Então, eu só consigo colocar o ID desse funcionário e o nome. As únicas informações que eu consigo colocar são essas. E aí, quantos funcionários eu vou registrar aqui, né? Vão ser quantas linhas essa minha tabela vai ter. E aí, normalmente, né, você vai ter que ter numa tabela o que a gente chama de um campo que ele é único, que é o primary key. Então, por exemplo, eu posso ter dois Josés na minha empresa, não tem problema, mas o ID deles vai ser diferente. O ID do primeiro José pode ser 1 e do segundo José pode ser 40. Né? Importante que ele tenha um campo que seja único. Né? Então, cada registro, né, em algum ponto ali, em algum campo dele, vai ser único. Tá? Isso é muito importante. E aí eu tenho outra tabela aqui, que é o registro de ponto, onde eu também, né, tenho aqui tal de ID, e tenho outras questões. Eu tenho um ID do registro, a hora de entrada e a hora de saída. E aí o que essa tabela, na verdade, está me falando? Tá? Se eu pegar e conectar essa coluna ID, esse campo ID, com o ID dos meus funcionários, e aí eu vou chamar isso de uma forwarding key, significa que eu estou correlacionando essas duas tabelas. E aí vocês vejam que nessa daqui o ID ele não é mais único, porque é uma tabela de registros. O que é primary key aqui agora é o ID do registro. Eu só posso ter, né, um ID de registro para cada registro. Não posso ter dois ID de registro igual. Mas eu posso ter vários registros do José, que é o meu ID1 lá da outra tabela. Então, por exemplo, aqui eu peguei dois, eu filtrei, né? Fui lá e filtrei minha tabela para mostrar todos os registros onde o ID é 1. E o que isso me quer dizer? Quer dizer que eu vou pegar todos os registros onde quem fez o registro de entrada e saída é o José. Porque o José é o ID1 da minha tabela funcionários. Tá? Então, normalmente, o que o pessoal faz? Ele pega
diz o nome que tu quer, esse nome você busca o ID desse cara, e esse ID você joga, então, no outro filtro, né? Porque daí não tem por que eu ocupar um espaço aqui nessa tabela de registro com o nome do funcionário, porque ocupa muito mais espaço. Por isso que se usa o ID. O ID é muito mais barato para eu colocar aqui como repetir esse campo, né, do que o nome. Então eu coloco o ID aqui e relaciono esse ID com o nome a partir da outra tabela. Então eu sei que o José, que é o ID 1, entrou nesse dia esse horário e saiu esse horário, e nesse outro dia ele entrou esse horário e saiu esse horário. Eu não preciso escrever José aqui para saber que o ID 1 é José, porque eu consigo pegar e olhar na outra tabela. Entenderam? A ideia é tu conseguir dar join, né, entre as tabelas. Assim, Oi? tipo, o ideal é tu dar um join entre as tabelas, né? Porque só olhando assim acho que é difícil, às vezes, né? Claro, normalmente você... o SQL, né, A query, né? vai ser grande ali, você Uhum. vai, né, fazer essa... ficar o mais fácil possível para o usuário, né? Ele não vai ter que ficar catando quem que é o ID de quem, né? Ele já vai pegar e já vai, a partir desse ID, já busca na outra tabela quem que é esse ID e já entrega. Ou o contrário, né? Eu não sei qual que é o ID de José, mas eu sei o nome dele. Então eu boto o nome, eu quero assim saber quais os registros do José. Só que se eu perguntar isso para a tabela registro de ponto, ele não vai me entregar nada. Porque não existe José nessa tabela aqui em nenhum lugar. Então eu tenho que perguntar assim, tabela funcionários, me diz qual que é o ID do José, e aí pega esse ID e procura lá na tabela registro de pontos, quais os registros desse ID que é o ID do José. Tudo isso numa linha, né? E aí ele vai entregar pra gente os registros do José. Sim. Aí uma pergunta, tipo, nessa matéria ou no PI a gente vai ter que então fazer as queries de SQL, assim, tipo, pra dar o, sei lá, o select, as informações, ou não? Não vai precisar fazer isso? Sim, mas de forma bem simples, tá? Tá, ok. Assim, o que a gente vai ver hoje, tá? Na aula de hoje vocês já vão ver a parte de selecionar e inserir, tá? Um select, um insert aqui, bem básico. A ideia é a gente conseguir fazer isso aqui, tá? Eu só não sei se a gente vai conseguir botar a hora de entrada e saída, porque eu ainda não fiz isso, mas eu vi ali, dei uma olhadinha rápida, eu tive pouco tempo agora nesse nosso intervalo para fazer alguma coisa daqui, né? Mas eu já fui lá e olhei que tem como a gente pegar o horário, né? Fácil, o horário do sistema, pelo que eu vi. E a gente vai tentar fazer isso, a gente vai tentar, quando a gente bota um login lá, né? Quando a gente vai dar um login, que esse login já gere uma hora de entrada, né? E quando a gente dá o logout, a gente gera uma hora de saída. A gente vai tentar fazer isso, tá? Bom, o que a gente usa, então, a gente vai trabalhar com relacional, tá? Base de dados relacionais, porque ela é a mais comum. E a gente vai usar, então, o tal do SQL, tá, gente? Que é o Structured Query Language. Então, é uma linguagem, vocês vão ver que ela é muito parecida com a linguagem falada, a linguagem escrita. A gente vai pedir coisas e ela vai executar para a gente. Ela vai ser responsável em traduzir o pedido de um usuário para que lá o sistema de banco de dados interprete aquilo e entregue respostas para a gente, tá? Ele vai lá nas tabelas e busca o que a gente quer. E aí, a gente faz isso a partir dessas operações aqui. As principais estão aqui para a gente, tá? Que é select, insert, update e delete. Tá? Então, para consultar dados, a gente vai usar o select, para inserir dados, insert, atualizar dados, update e apagar o delete. Tá? A gente também poderia criar, manipular e apagar tabelas inteiras, via também comandos SQL, mas a gente não vai fazer isso hoje. Tá? A gente vai criar as tabelas antes e depois a gente só vai trabalhar com registros nessas tabelas. Tá? Ô, Gregory, só posso fazer uma pergunta, tipo, rapidão? Claro, É mais uma dúvida. podem. Essa parte da aula aqui, ela vai ter bastante detalhe, então você pode me interromper a qualquer momento. Não, tipo, tu explicou ali que a gente vai usar, então, o banco de dados relacional, que, tipo, ficou bem entendido, né, que é de tabelas e tal. Mas, tipo, tu conhece um pouco sobre os bancos de dados NoSQL, que é, tipo... Ou não? Eu não sou tão fera em banco de dados, eu admito que, né, não dá É uma para dúvida ser que eu bom, tenho também. não dá para ser bom em tudo. Tem esses que não são relacionais, né, então eu não sei exatamente como é que eles funcionam, tá? Ah, tá.
Mas eu sei que para algumas questões, né, por exemplo, eu não vou relacionar uma imagem, né, às vezes, entendeu? Para alguns tipos de variáveis que não faz sentido a gente ter relação, não vale a pena a gente salvar do mesmo jeito que a gente salva dados que a gente vai ter relação. Aham. Né? Então, eles são para isso, sabe? Eu acho que eles são mais para esse tipo de dado que hoje é mais comum a gente ter, né? Dados grandes de imagens, de áudios, etc., que o pessoal usa muito na parte de inteligência artificial, mas que não, antigamente era muito raro a gente, como eles ocupam muito espaço, né? Antigamente não se tinha, não era muito barato você ter storage, né? Eles não eram muito populares, mas hoje em dia eles estão mais populares por conta disso, tá? A noção que eu tenho sobre eles é um pouco isso, tá, Douglas? Entendi. Não, faz sentido. É, tipo, o relacional é bem fácil de visualizar, né? Mas o NoSQL, tipo, eu não. Sei lá, o jeito de armazenamento não é em tabela, então, tipo, fica É, difícil de visualizar, sabe? Aí eu não sabia muito bem qual que era, mas eu acho que é uma boa explicação, na verdade. Valeu. tá. Bom, Ô, velho, eu tenho uma pergunta. oi, É mais sobre a segurança de banco de dados. tá. Existe alguma criptografia de acesso a esse banco, alguma coisa? Ou qualquer pessoa consegue entrar? Tem várias formas de a gente garantir segurança em banco de dados, tá? O básico realmente é você ter um login, né? Então, a gente não vai colocar aqui o login, mas você poderia ter um login. Você pode trabalhar com criptografia no dado da entrada e na saída. Então, a partir desse login, você também pode, né, criptografar tudo que está entrando, e aí para você ler, você tem que descriptografar. A gente embaralha também banco de dados, então isso é muito comum. Então, os registros, eles não ficam na ordem, né? Eles ficam fora de ordem, então mesmo que você consiga acessar o banco de dados, às vezes você não consegue pegar as coisas como você esperava, porque na tabela a gente está vendo aqui um registrinho do lado do outro, né? Um registro embaixo do outro, com uma coluna do lado da outra. Mas na memória, não necessariamente isso está numa memória do lado da outra, entende? Então eu vou lá e tento entrar no banco de dados na parte mais profunda dele, que é a memória, né? O HD, e a partir de uma varredura de bits e tentar montar aquilo, eu reestruturar essa tabela, né? Indo lá na parte mais profunda, que seriam os bits. Muitas vezes você não vai conseguir fazer essa ligação porque não significa que a memória, uma que está do lado da outra, tem relação uma com a outra. Às vezes elas estão totalmente embaralhadas ali e só tendo acesso à chave mesmo, né? Para você conseguir desembaralhar isso e montar a tabela de fato. Então tem várias formas, né? É muito raro que a gente tenha problemas com banco de dados por causa disso. Normalmente é falha humana, entendeu? O cara vacilou, ele abriu sem querer o banco de dados, ele vazou a senha, coisas desse tipo, tá, Carlos? Ah, bacana, valeu. E a gente vai trabalhar aqui com o banco de dados mais básico que existe, tá? Que, como eu falei, pouca gente usa, que é o do Access aqui, né? Eu usei ele a primeira vez para quando eu comecei a dar aula desse assunto. Antes disso, eu nunca tinha usado, porque realmente não, não é muito usado, tá? Mas aqui é só para a gente ver, quando a gente cria se eu quiser adicionar, né? Database. Mas, professor, eu só posso comentar rapidinho ali que o Carlos falou Claro. de segurança. Uma coisa interessante, até que eu não conhecia. Tipo, tem uma coisa chamada SQL Injection. Não sei se já ouviu falar. Não. Que é tipo, o cara ele pega, ele tipo. Eu não sei como que combate isso, tá? Mas eu sei que, tipo, por exemplo, tem um campo ali que tu vai escrever, tem que cadastrar meu nome. Então tu vai botar Douglas. Só que em vez de botar Douglas, tu, tipo, coloca uma query de SQL nesse campo. E aí essa query, aí tipo, tu pega, eu quero deletar todos os IDs dessa planilha. E ele deleta tudo pela SQL injection, sabe? Eu não sei como se combate isso. Mas eu sei que existe isso. E aí, tipo, o cara consegue zoar teu banco inteiro e foda-se. Mas essa daí eu nunca tive ouvido Aham. falar, mas interessante. Obrigado pela dica, não vou abrir esse arquivo não. Meio
é meio louco isso aí, se for pensar, porque como é que ele vai interpretar o dado como um comando? Mas é interessante. É que, tipo, tu consegue. É que, tipo, dentro do SQL tu consegue fazer uma select dentro de uma select, né? Sim, sim. Então, aí, tipo, é Eu como tô se. pensando aqui, porque o pessoal vai ver aqui como é que é a query, né? É um texto corrido, então É, exatamente. pode dar uma confusão no meio ali da interpretação, né? É, eu só não sei como é que ele faz pra quebrar, tipo assim, naquele campo, que seria, tipo, sei lá, tu vai botar insert nome Douglas, né? Aí naquele lugar do insert tu faz uma query e aí tu consegue, tipo, do Douglas, ele consegue quebrar a query e fazer com que aquilo vire um delete, sei lá, Sim. sabe? Eu não sei como, eu só sei que, tipo, eu não sei como também, é só uma curiosidade. Não, mas é interessante. Se o cara não tem algum. Se o sistema de gerenciamento do banco de dados não tem um filtro, uma questão para dizer, existe a palavra delete ou select dentro do campo, né? Eu não aceito ele, né? Teria que ter alguma coisa desse tipo, né? Sim, sim, não manjo. Bom, o que eu ia mostrar para vocês aqui, ó, que a gente tem o Axis, mas a gente poderia também usar um banco de dados da Oracle ou um SQL Server, tá? Eu não vou fazer com esses porque eles são mais complicados de instalar, daria mais trabalho para vocês. O Axis é mais fácil, tá? Quem tem o Office normalmente já tem ele, e se não tiver, também é mais tranquilinho da gente instalar, tá? Que é da própria Microsoft. Ô, Gregory. Vamos lá, eu não sei como formular essa pergunta, mas vou tentar. Eu fui rodar o banco de dados aqui no PC, né, usando o Rise SQL, esse software de banco de dados. E não rodou. Aí eu fui na internet e tal, aí eu falei, tem que rodar o Champ para isso. O que o Champ faz? O Champ é uma abreviação, né? Para alguns softwares, né? Não é? Deixa eu ver. Como é que escreve isso mesmo? XAMPP. Você. Não, então é outra coisa, na verdade, esse Champ. Eu não sei o que é esse Champ. Confundi com outra coisa. Vamos ver, Champ Wikipedia. Que daí com esse cara eu também consegui fazer protocolo FTP, consegui fazer. Eu já ouvi falar desse Champ aí, mas eu nunca usei. Nunca vi também. É pra Apache, eu achava que era mesmo. Ele é pra MariaDB. Pra usar com PHP. Eu acho que é para fazer um localhost, um server localhost, sei lá o que Eu tava vendo aqui que ele é pra ele cria um web server. É para você conseguir trabalhar, eu acho, com banco de dados via web, assim, alguns bancos de dados específicos, né? Mas eu não sei exatamente o que é não, tá? Não vou poder te ajudar com essa, não. Entendi, bacana. Queria ver se eu realmente precisava disso, se rodando uma instância com menos processamento gráfico eu conseguiria rodar o banco de dados também. Lá da SQL, só que preciso dessa parada aí mesmo. Não sei. Não sei mesmo. Vamos usar aqui o basicão. Eu já usei outros bancos de dados, né? Por exemplo, já estava trabalhando com o PostgreSQL num projeto que daí tinha uma REST API, né? Que acessava daí esse banco de dados. E aí é totalmente diferente, sabe, gente? Você nem vê o banco de dados, vai ser bem diferente do que a gente vai fazer agora. Então, claro, quando a gente quer algo mais profissional, mais eficiente, a gente não vai trabalhar da forma como a gente está trabalhando, como eu vou mostrar para vocês aqui. O que eu vou mostrar aqui para vocês é muito bom na questão gráfica. O Access, você cria a tabela graficamente, você enxerga ela e monta. E faz as relações também dessa forma. Então, é bem mais tranquilo. Então, é mais com fundo didático mesmo, para quem nunca mexeu com banco de dados, do que realmente para a gente trabalhar alguma coisa eficiente, né? A disciplina aqui não é uma disciplina voltada a isso, né? Então, eu já deixo bem claro que, assim, olha, não vão sair por aí usando o Access porque o professor Gregory ensinou e é o melhor, não, de forma alguma, tá? É o mais fácil para a gente aprender aqui e para integrar com o Ellipse, tá? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou criar, que nem tá aqui, né, um banco de dados da Microsoft Access em
formato 2000, porque ele tem que ter a extensão MDB ali, né? Vamos olhar aqui só para ter certeza. Depois eu vou aqui, mas acho que é isso. Vou criar aqui na área de trabalho, né, um novo Microsoft Access. Ele já criou aqui um, tem que ver uma coisa agora. Eu não queria que ele criasse assim. Como é que eu fiz aqui mesmo? Eu não consigo escolher, né? Bom, vai assim mesmo, eu vou chamar ele de meu DB, meu database. Tá? Eu vou abri-lo e eu vou salvar ele, né? Eu vou salvar como. Daí aqui eu consigo salvar como banco de dados Access 2000 aqui. Estão vendo? Então, salvar. E na área de trabalho igual. Fechar. O Xsoft parou de funcionar. Então, esse aqui que é o antigo vou deletar. E esse novo aqui, beleza. Esse aqui é o ponto .mdb, quer ver? Deixa eu dar um propriedades. Aqui, ó, ponto .mdb, tá? Acho que daria também para a gente abrir o Access e salvar, né? Mas enfim. Importante que vocês salvem, criem um arquivo ou salvem ele nesse formato ali, 2000, tá? E aí a gente vai criar as tabelas, tá? Então essa é a parte que é legal, que é tranquila, que é boa de usar ali no Access, que vai ajudar a gente a entender. Então, abrindo aqui, eu vou habilitar o conteúdo, né? E eu posso clicar aqui, acho que é criar, né? Criar. Design de tabela, né? Vamos dar uma. Aqui eu quero ir acompanhando com vocês aqui lado a lado, para a gente ir fazendo junto. Tá? Então eu vou no design de tabela. E aí a gente vai criar aqui, ó, vamos chamar essa tabela de funcionários e registro ponto. Então, primeiro aqui, eu renomeio essa tabela. Quero renomear essa tabela. Criar, design de tabela. Eu acho que quando eu salvo ela, vamos ver. Ter funcionário primeiro. Isso aqui vai ser um número. E nome. É isso? Não. Texto longo. Tá. O ID funcionário, vamos ver se já vai aparecer aqui no nosso... Eu acho que não, mas é importante. Estou vendo aqui essa chavezinha aqui, ó. Isso aqui diz que é uma chave primária. Tá? Então a gente vai dizer que é uma chave primária. Ou aqui, né? Aqui em cima, o ID é uma chave primária. E aí eu vou salvar essa... e aqui ele deixa o nome, tá? O nome é funcionários. Cada primeira tabela, ela tá ali, ó. Agora eu vou criar mais uma. E aqui eu vou colocar aqueles outros campos ali. O ID funcionário, ID ponto, hora de entrada, hora de saída. Eu vou primeiro criar o ID ponto para ficar na ordem. A primary key ficar sempre como a primeira. Primary key é o número. ID funcionário é o segundo. Essa aqui vai ser a chave
estrangeira, que a gente chama, que é a hora entrada, aí é uma data e hora saída. Data e hora. O ID ponto é a chave primária dessa nossa tabela, tá? E depois o ID funcionário vai ser uma relação, a gente vai ver isso depois. Então o ID ponto, né? Como aqui essa tabela vai ser a tabela de ponto, como é que eu chamei ela aqui? Registro de ponto. Então ela tem o ID ponto como primário. Então aqui criamos as duas tabelas. Agora a gente vai criar o forwarding key, então a chave estrangeira, que é a relação entre as duas tabelas. Então a gente vai na parte de relações, aqui em cima, né? E vamos arrastar essas tabelas para cá. Por isso que eu digo que o Access é fácil a gente entender. Tem essa parte aqui visual muito legal que vai mostrar para a gente agora a relação entre as tabelas, né? E aí eu vou clicar e arrastar, se não me engano, uma para outra. Assim, vou pegar essa aqui e vou trazer para cá. Deixa eu ver. Não. Vou pegar o ID funcionário isso, e trazer para cá. Então, eu cliquei no meu campo ali, ID funcionário, está selecionado. E aí eu trago para cá e ele vai, né, perguntar qual que é a relação entre o registro de ponto e a tabela funcionário. Então, o ID funcionário é o ID funcionário da outra tabela. É o mesmo campo. Eles têm uma ligação. Então, o negócio é o seguinte, gente. Eu nunca vou conseguir registrar um ponto de um ID que não exista aqui, tá? Isso é outra questão que eu até esqueci de falar antes. Isso torna essa tabela muito mais segura, porque eu não vou poder inventar um usuário aqui na hora de registrar um ponto. Esse usuário tem que existir na tabela funcionário, tá? Esse funcionário ele não pode ser fictício. Ele tem que estar na tabela para poder ser registrado. Tá? Feito isso, galera, podemos salvar. Está feita o nosso banco de dados. Nosso banco de dados é isso. Duas tabelas com essa relação entre elas, tá? E sem nenhum dado por enquanto, sem nenhum registro, né? Agora a gente vai trabalhar com os registros lá no Ellipse. Ô, professor, só uma pergunta, tipo, que eu fiquei com dúvida ali. Claro, já Tipo, bem legal esse negócio de arrastar e aí já ficou bem fácil ali de entender, né? Tipo, chave estrangeira. Mas eu não entendi a parte, tipo, de... Tipo, por exemplo, um funcionário, um para muitos ou muito para muitos, sabe? Esse tipo de relacionamento de banco de dados, a gente não... Tipo, tu não chega a tratar ali quando tu faz não, esse chave estrangeira? tu disse eu vou se Tipo, eu colocar tipo, o relacionamento de banco de dados, tipo, um para muitos ou um para um, sabe? Tipo, esse tipo de relacionamento. é que tem outras questões. A gente pode Aham. depois, né, na hora das queries fazer essas coisas, sabe? Aham. E eu poderia ter também aqui essa. Vamos voltar lá para ela. Eu poderia ter outras tabelas, né? Aqui a gente só tem duas, né? Mas eu poderia ter várias, né? Cadê o. Acho que eu tenho que ter aqui e aqui, né? Eu poderia ter outra tabela e esse funcionário também, né? Estar relacionado a ela também depender dessa, entendeu? Eu posso Aham. ter uma tabela chamada aqui endereços ou informações de salário, né? E aí ela também depende daquela tabela funcionários, por exemplo, tá? Sim, tipo, aí, assim, olhando, né, na tabela, eu suspeito que seja, tipo, é, muitos para muitos, né? Porque, tipo, um funcionário pode ter vários registros de pontos, assim como um registro de pontos pode ter vários funcionários, ou não? Não, na verdade, tipo, tu Nesse, entendeu esse tipo de relacionamento? ó, se eu no caso colocar outra Na tabela verdade, aqui, é muitos para um, né? aqui é um para muitos, né? Um para muitos, né? né? Um funcionário vai Ah, ter vários registros de pontos, isso. vários tipos de prontos e ele Isso, vai isso. ter, né? Então,
Mas a gente realmente não vai discutir isso aqui, assim, Aham. mas Não, é mais por claro, curiosidade que tá usando essa sim. ferramenta, né? Daí eu achei legal como tá sim, funcionando. sim, né? Daí dá para mostrar todas ou só as diretas, né? É que aqui, ó, quem faz essa parte, né, o engenheiro de dados que trabalha com isso aqui, nossa, pode ir para, né, fazer relações aqui muito complexas. Uhum. E é normalmente o cara que trabalha no back-end, né? Já que pessoal, vocês devem ouvir falar bastante disso. O cara do back-end, ele desde criar, ele não cria que nem a gente está criando aqui, ele cria no código mesmo, né? Essas relações. Mas o trabalho dele é criar, normalmente, modelar o que a gente chama do banco de dados, né? E fazer essas relações entre as tabelas e tornar elas acessíveis via API, por exemplo. Entendi. Não, legal. Então, tem como fazer tudo Desculpa isso. atrapalhar aí. Não, gente, é para perguntar mesmo, tá? Não. Agora a gente vai então vamos tentar acessar esse banco de dados aí e mexer nele, né? Então a gente vai criar um banco de dados ali no, no Ellipse, mas a gente não está criando o banco de dados. O banco de dados a gente já criou, a gente vai criar agora um acesso a esse banco de dados, né? Então aqui na parte de database, né? A gente vai inserir no database, tá? E a gente vai configurar ele. Né? Propriedade, a gente vai dizer quem que é o arquivo, né? Desse banco de dados. E vou pegar aqui lá o meu DB. Como não tem senha, não tem nada, não tem, né, tem nada, eu não configurei nada, é só testar a conexão, tá tudo certo e tá feita a conexão então com o banco de dados. Então aqui, né, tudo certo. Próximo passo agora é que a gente configurar as queries, né, as chamadas para esse banco de dados. A gente vai querer salvar coisas lá e ler. Tá? A primeira e a mais simples que a gente vai ver é a da leitura, que é a select. Tá? Então a select a gente vai criar essa query e a gente vai pegar então o nome e o ID a partir de uma tabela, tá? Então primeiro a gente vai fazer a requisição, então vamos ali, exatamente onde é na própria tela. Então a gente vem aqui nas telas, a gente vai colocar uma tabela aqui, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma, o que a gente vai ter? Que a gente vai ter o banco de dados vai aparecer aqui pra gente, tá? Botei ele ó, no E3 Browser, tá? O Data Table. Então, como eu vou mostrar aqui na minha tela inicial, é aqui mesmo que eu vou criar uma query. Tá? Standard Query. Tá? Então, clico na minha tela, Insert, Standard Query. E ela aparece aqui. Eu vou renomear ela e vou dizer que ela vai ser a Select Funcionários. É importante que a gente renomeie, porque depois a gente vai precisar acessar essas queries. É bom que a gente esteja com o nome delas já dizendo o que elas fazem, tá? E eu vou configurá-las, né? Então eu vim aqui, configure, e aí vai abrir essa parte aqui. Configurar essa requisição. Ela vai estar ligada ao servidor DB1 que eu criei ali antes. E aí ele já viu que tem a tabela funcionários, a tabela registro de ponto e outras questões aqui que são da configuração da partes que a gente não precisa acessar, né? Mas que a gente poderia, caso a gente queira fazer algum tipo de análise, né, manutenção do banco de dados, etc. A gente quer acessar os dados mesmo da tabela funcionários aqui. E aí ela já, então, como ela já está conectada, ela já viu aqui que a gente tem esses campos lá, né? Então eu seleciono os dois, né? E ele já vai montar para a gente o SQL. Tá? Então isso aqui, gente, é o SQL. Select funcionários.id
ID funcionário é o nome do campo, né? ID funcionário. E funcionário.nome da tabela funcionário. From funcionário. Isso aqui foi criado a partir dessa minha seleção aqui. Dá para a gente pegar e fazer isso do zero, tá? Vim aqui em Enable SQL Customization e mudar isso aqui. E aí a query, de fato, que é isso aqui, vai ser diferente daquilo que a gente selecionou aqui. Na parte do insert, a gente vai ver que aí tem que fazer uma customização, tá? Mas no select é isso aqui. Criou a query, selecionou aqui os dados que você quer, ele automaticamente, por padrão, cria uma query do tipo select. E ela está feita. Agora eu tenho que usar essa query. Eu vou usar dentro daquela tabela ali que eu criei, ó. Então, eu criei aquela tabela e nela eu vou dizer qual query que ela vai chamar. Então, tá aqui a tabela, botão direito, propriedades, e ela já diz assim, ó, beleza, ela é uma tabela que vai mostrar dados de bancos de dados. Qual query que você vai querer chamar? Tá? Daí a gente, eu seleciono outra. Eu poderia criar uma query aqui, tá? Do zero, mas eu vou usar outra. Tá? Vamos ver aqui. Cancela. Que houve que ele não apareceu aqui? Acho que era para aparecer aqui. Eu acho que como tá fora dele, ele não vê. Ah, não, tá aqui, ó. Isso, Other Query. E aí eu seleciono aqui embaixo, tá? Ó. Tava até aqui, né? Não fui olhar o, o tutorial, fiquei demorando lá. Então aqui eu já tinha duas, né? Insert funcionários e Select funcionários. Por enquanto a gente só tem a Select. E é isso. Por enquanto é isso aqui. Vamos dar um... Já está selecionado aqui. Isso aqui não vamos mexer. É isso. Tá? Se a gente mandar rodar, ele vai ficar em branco, porque a gente não tem nenhum registro, tá? Mas eu vou pegar e vou lá botar um registro só para a gente testar. Vou vir aqui. Vou vir no funcionário. E agora eu estou acessando a tabela, eu não estou mais editando ela. Então eu vou dizer que a gente tem um funcionário João, tá? Que é o ID 1. Salvei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu consigo fazer um teste dela que é aqui. Que funcionou, estão vendo? A query está funcionando. Pegou o ID e ele. Só tenho que ver o que aconteceu na tabela aqui, que na hora que rodou ela não pegou. Ó. Ela aparentemente tá pegando, só que não está mostrando. Parece algum problema de fields aqui. Ah, aqui, beleza. Ah, agora veio. Tá, deu um ok. Era isso que estava faltando, entrar em configure e agora veio. Então agora, beleza, João ID1.
Está funcionando a parte do select. Próxima parte, o insert. Então, colocar, né, dados lá no registro. E aí a gente vai copiar aqui, ó, já deixei aqui no formato para vocês depois poderem copiar. A gente vai fazer muito parecido com o que a gente fez, né, criar uma nova query, né? E aí, no momento que a gente for, né, lá naquela aba SQL, a gente vai habilitar a customização do SQL e a gente vai mudar essa query para query do tipo insert. Tá? Então, eu vou criar aqui uma nova query. Vou colocar aqui insert dicionário. E vou configurá-la. Ela também é desse banco. Ela também acessa a tabela funcionário. E a gente vai colar aqui isso aqui. Tá? Então tem que ser bem como está aqui. Né? A gente tem aqui inserir na tabela funcionários as variáveis ID, funcionário e nome. E os valores dessas variáveis vão vir aqui através dessas duas aqui. A gente já vai ver agora como é que a gente manda valores para essas variáveis para que elas possam entrar aqui e realmente ser inseridas lá no banco de dados, tá? Então a gente vai pegar, aqui tem isso aqui depois a gente volta aqui, eu acho. Depois a gente bota esse botão de atualizar. Depois me lembrem, tá? Pra gente voltar aqui para essa 28. Ou peraí, deixa eu ver. Vou botar essa 28 aqui, ó. Pronto. Então primeiro a gente faz isso. Depois a gente vai ver como é que é o atualizar. Então seguindo aqui no insert, né? Eu vou criar então um banco ID e nome e um botão adicionar. E a gente vai criar botar esse script lá dentro. Duas entradas aqui. Vai ser o ID. Outra vai ser o nome. Tem uma pergunta que eu achei que ela ia surgir, mas como ela não surgiu, vou comentar. O ID normalmente ele é gerado automaticamente, tá? Porque a gente quer que ele seja único, né? E às vezes é complicado que a gente consiga fazer esse controle. Então, normalmente é um contador, ou próprio, às vezes o banco de dados ele permite que você configure ela como um campo auto preenchível e ele vai, né, sempre contando. Então ele vai preenchendo automaticamente para ti esse ID. Eu não descobri como fazer isso no Access, se dá para fazer isso ali. E aí a gente não teria que mandar o ID, entendeu? Ele criaria o novo ID a partir da contagem. Adicionar. E agora aqui a gente vai usar o script. Está aqui dentro. Vai ser um pouquinho diferente. Vamos dar uma olhada só aqui. Tá? Que é esse, vejam só, esse insert funcionários é a minha query. Tá? Então aqui vai ser um pouco diferente. Né? E aqui também são os campos dos textos que eu botei ali. Então tem o setPoint ID e setPoint nome. Esses eu vou colocar o mesmo nome aqui, ó. Para daí eu não preciso alterar. Cadê o nome? SetPoint ID. E setPoint nome. Então, são esses
setPoint ID, setPoint nome. Vão para as variáveis ID e nome. Então, quando esse script roda, ele busca o que está dentro aqui e salva nessas variáveis. E aí depois ele vai chamar a query e vai passar a variável, né, nome, né, a variável name. O que é essa nome aqui? O que é essa ID funcionário, gente? É isso aqui, ó. ID funcionário e nome que eu configurei aqui no meu SQL, tá? Então, esses dois nomes aqui, ó, de variável, nome e ID funcionário, tem relação a essa passagem aqui de parâmetro. E o que eu estou mandando são esses dois valores aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que só mudar esse nome aqui, ó, posso mudar na mão, ou posso usar o app browser, mas eu vou mudar na mão. Insert funcionário é o nome da minha query. Essas variáveis eu não mudei o nome, então é assim mesmo. E aí, depois que eu enviei todos esses dados, eu mando ela executar a query. É isso que esse script faz. Antes de mandar rodar aqui, eu queria saber se tem alguma dúvida sobre esse script, sobre essa passagem de parâmetros lá para query. Foi entendido? Tem alguém aí? Estamos aqui sim, estamos aqui sim. Eu acho que sim. Vocês vão ter que fazer isso aqui depois, tá, pessoal? Mas tá bem claro aqui, né? O PowerPoint aqui, né? O script está aqui para vocês, né? Bom, vamos lá. Vamos testar se funcionou, né? Isso aí que é o chamado VB ou... Oi? Você fez ali um VB? Isso, aquela ali usa a linguagem VB, né? Visual Basic. Bom, vou adicionar e deu erro. Ó. Name is invalid. Nothing new or new. Valid name. Eu tenho que dar um enter aqui. Aí sim. Aí eu acho que deu. Só que aí eu tenho que, por enquanto eu não adicionei aquele botão de atualizar, eu tenho que ir lá olhar o DB para ver se... Não foi. Vamos ver agora se foi. Não. Fechar. É o seguinte, eu vou adicionar aquele botãozinho de atualizar pra gente, que daí já fica mais fácil. Ó, esse aqui, ó. Cadê? Eu tinha colocado para baixo ele, né? Aqui. Vamos criar esse botãozinho atualizar só para facilitar a nossa vida aqui, ó. Que daí sempre quando eu clicar nele, ele vai mandar a query de busca ali, ela rodar de novo. Eu não preciso ficar indo lá olhar, né? Então, vou pegar aqui. Dá para fazer sim. Toda vez que adiciona também ele roda. Não tem problema. Então, aqui no botão adicionar. Quando ele adicionar, quando ele terminar de fazer isso aqui, ele também vai fazer um requery daquele e-browser lá. E3 browser. Requery. Tá, não deu certo aqui. Vamos tentar ID 2. Maria. Tem um enter para ele salvar, para ele realmente gravar esse string aqui no conteúdo aqui. Mandei adicionar e pelo visto não foi. O que está acontecendo de errado será, pessoal? Ó, não está indo. Não está indo, não. Testes agora que a gente faz. O que eu vou fazer? Eu vou mandar uma coisa aqui. Uma constante.
vez de pegar a variável e ver se isso funciona. Ó, ele está reclamando ainda. Linha 4. Aqui. Então é o seguinte, eu vou em name, vou pegar aqui. Ah, ele tá, claro que estava vazio ali, né? SP name, tá vendo? Vou colocar aqui 2 e Zé, mas ele não vai pegar esse Zé, ele vai pegar a Maria que eu deixei lá dentro. Só que mesmo assim, não parece que está indo, né? O que será que está acontecendo? Tem algum detalhe que faltou? Talvez faltou eu selecionar isso aqui, ó. Bem possível. Vou manter aqui, vou voltar aqui para name, para IT, que eu acho que era aquilo que estava faltando. 2, Maria, Enter. Alguma ideia, pessoal? Posso ser. Ideia do quê? Posso estar dando errado. Nome funcionário. Ah, aqui tem uma coisa diferente, ó. Como eu mudei o nome, ID funcionário aqui, ó, é minúsculo. Ó, tem que ser igualzinho. ID funcionário e nome. ID funcionário e nome. Acho que era isso. Eu tava tentando mandar um negócio que não existia. Um campo que não existia. Daí ele. Eu só não sei se atualizar, ele tá dando tempo de atualizar, por isso que eu tô reabrindo aqui. Não. Tabela funcionário. Tem algum erro naquela query, certamente. Vou olhar de novo. Aqui, ó, tabela também, ó, funcionários. E eu criei funcionário. O value tá como ID maiúsculo também. Não, aqui não tem problema. Aqui tem que ser, esse aqui tem que ser compatível com o script. Aqui, ó, esse script aqui, o ID funcionários, né? Posso até deixar minúsculo aqui se quiser, ó. Aí sim eu tenho que ir aqui na query. Opa, configure. Aqui tem que deixar minúsculo também. Mas o problema estava aqui, ó. Tava tabela funcionários. E o nome da tabela é funcionário. A gente olhar lá no Boa. Tava errado aí. Aí ele não ia encontrar nunca mesmo. Tá? Vamos tentar 2. Maria. Enter. Acho que o atualizar está muito em cima. Ó, deu certo. Então agora o que a gente precisa aqui só dar um tempinho aqui entre esse execute e o require. Será que tem um delay aqui? Nunca dei um delay. Mas deve ter um time sleep. Para dar um tempinho entre uma coisa e outra. Globals.
Alguém procure na internet aí um sleep no VB. Delay, não. Sleep time. Não, system time. Me ajudem aí, pessoal, enquanto eu vou olhando, vocês olham na internet aí. Era pra ter delayzinho aqui. Eu acho que é ponto .8, alguma coisa nesse sentido. Wait? Eu pelo menos é expressão ponto .8, pelo que eu vi aqui. No caso do VBA, né? Que seria esse aí, né? Delay. Creating delay no edit. To create delay no counter tag. Pô, daí é meio complicado. Delay ellipse script. Criar uma tag cronômetro. Aí é demais, né? Não, mas tem aqui, ó. Putz, não. Meio complicado demais. Tem que criar um loop. Eu tava vendo aqui um dado de tag timer. Então, daí tem que criar aqui fora um tag timer. Não, muito complicado. Vou fazer o seguinte, vou criar um botão para atualizar mesmo, que é mais fácil. Então esse aqui vai ficar assim. Aí aqui embaixo eu vou criar um botão atualizar. Mais fácil. Caption. Atualizar. Aí a gente vem aqui e ele simplesmente faz isso. Né? Então posso criar aqui o ID3. Aqui o José. Enter. Adicionar. Atualizar. Aí, demora um tempão, tá vendo? Agora foi. Tá, então tá indo. Primeira parte a gente fez. A segunda parte, antes da gente criar aquela. Aí vamos ver se vale a pena a gente entrar na parte da data e hora aqui, de fazer a correlação entre as tabelas, tá? Por enquanto, a gente não vai fazer isso, a gente vai fazer uma outra coisa que é mais interessante, mais importante para vocês aqui na área da engenharia e do PI de vocês também. Que é a gente salvar dados históricos. Tá? Então, eu quero salvar o gráfico lá do controle, por exemplo. Né? Isso é importante para vocês. Tá? Então, a gente vai criar um histórico ali embaixo. Ó, lá onde a gente cria o DB, a gente também tem como criar um histórico. Tá? E aí, nesse histórico, a gente vai pegar alguns campos e vamos adicioná-los. Então, por enquanto, a gente não tem nada assim para salvar, né, de histórico. Então, a gente vai criar data object aqui do tipo demo, né? Tag demo. Vou colocar aqui temperatura, digamos assim. Essa temperatura aqui a gente vai fazer ela ser uma senoide. Escaneia ela
100 milissegundos e vai ser bem lentinha. Bem lentinha e vai variar de 25 a 35 graus. Tá? Vamos colocar um gráfico aqui também para ela ir rodando. Ó. Um gráfico para rodar essa temperatura aqui. Aqui a gente tem a parte dos usuários aqui na esquerda. E aqui na direita a gente vai ter a parte do monitoramento da temperatura. Podia ter isso nas telas que a gente criou, né? Mas eu acabei fazendo aqui. A ideia é ser um pouco mais simples. Nesse gráfico aqui, eu vou nas propriedades dele e escolho uma caneta, né? Uma pen. Que vai ser do real time, do tipo real time. Dá para buscar dados históricos do banco de dados, né, nessa caneta. A gente vai pegar o real time e vamos pegar então aqui o temperatura, o valor da temperatura. Vamos também ajeitar esse axis aqui, ó, vertical, para mostrar a temperatura dentro do que ela é, né? A gente vai botar aqui de 20 a 40. A gente sabe que vai variar de 25 a 35, então tá dentro. Se a gente mandar rodar aqui agora, a gente vai ver essa temperatura variando aqui, a gente bem devagarinho. Dá para deixar essa caneta um pouquinho melhor, ó, um pouquinho mais grossita. Aí. Enxergarem melhor. E agora a gente quer fazer o quê? A gente quer criar uma tabela também para salvar essa temperatura, tá? Então a gente vai fazer isso. A gente vai lá no banco de dados, vamos criar uma tabela e vamos salvar essa temperatura lá também. Essa é a ideia. Vou seguir o tutorial aqui. Então eu criei já essa tag demo, agora eu vou inserir ela lá no histórico, tá? Eu vou naquele histórico que eu criei, aqui o histórico, nos campos, eu vou inserir um campo que é a minha temperatura. Então a gente tem o que? A gente tem o timestamp e a gente tem um campo aqui que é temperatura. Vou chamar aqui de temperatura. Posso chamar o timestamp de primary key, mas acho que nem precisamos disso, tá? Acho que nem chega a fazer isso. E aí eu vou lá, cadê aqui? Propriedades dela, isso. Então, propriedades do histórico, né, que eu criei. E tem aqui o database, é aquele nosso lá. E eu já criei. Ah, eu não preciso ir lá criar a tabela, ó. Já lembrei disso agora. É mais simples do que a gente imaginava. Do que eu lembrava também. Não precisa ir lá no Access e criar uma tabela nova para isso. Se eu quero criar um histórico, ele próprio vai ter um SQL. Ele já próprio manda criar uma tabela. Vocês lembram que eu falei que dava para criar, mudar e até deletar tabelas de SQL? Então é isso que ele vai fazer. Ele vai criar a tabela para a gente. Eu vou escolher aqui as temperaturas. Eu posso ter várias temperaturas nessa tabela. Então eu vou colocar essa temperatura. Vou criar a tabela. Foi criada. Vou salvar de segundo em segundo. Beleza? Segundo em segundo, então, vai ter um dado sendo salvo nessa tabela. E aqui, só para registrar, vou mudar o nome. Vou colocar a temperatura 1. Porque poderia ter outras. Tá?
Poderia ter outras. Ele vai salvar, então, duas colunas, o timestamp e o valor da temperatura. Deixa eu ver se tem aqui. Daí aqui está o gráfico que a gente já criou e depois a gente vai fazer uma terceira coisa, que é pegar esses dados numa tabela. Então agora, gente, se eu começar a rodar isso aqui, ele vai começar a rodar a temperatura aqui e vai começar a salvar lá no banco de dados, tá? Ok, ele vai salvar de segundo em segundo esses dados lá. Daqui a pouquinho a gente vai lá dar uma olhada e ver o que está aparecendo lá. Então, ó, salvou aqui de 30, 33 graus e meio por aí, chegando aí próximo do 25. A gente abrir aqui o EDB. Vocês já vejam que tem aqui agora a tabela temperaturas que ele criou. E ele está aqui já com os valores. Ó. Veja que ele salvou inteiro. Ah, eu quero com vírgula. Como é que faz isso? Deixa eu vir aqui. Se eu não me engano, é aqui, ó. Double. Mudamos então para double. E eu acho que agora ele começa a salvar do tipo double. Não sei se tem que recriar a tabela, vamos dar uma olhada nisso. Eu mudei o tipo. É, já começou a salvar do tipo double aqui. A partir do momento que eu mudei. Beleza, gente? Agora vocês vão me ajudar. Vou precisar que vocês me ajudem. Pra gente. Eu quero criar uma tabela. Eu quero ter uma tabela dessas aqui que fique aparecendo aqui o valor do registro da temperatura. Douglas, tem alguma ideia? Apoio motivacional, pode ser? Não tem, professor, não sou bom não. Se eu quero colocar uma tabela, por onde que eu começo? Tabelas. Botar a tabela, né? Ó. O E3 Browser lá em cima, ó, Data Table. Se eu quero uma tabela, tem que colocar essa tabela. Aqui. Próximo passo. Configurar a tabela. Isso. O que vai aparecer aqui? Tem que ter um banco de dados para aparecer aí, né? Senão não adianta. O banco de dados já existe, né? A gente já foi lá, já deu uma olhada nele. O que a gente precisa fazer agora? Linkar. Aqui. Linkar, não? Isso, linkar, né? A gente tem que fazer a query, a pedido. Então lembra que para a gente poder ver os dados aqui do funcionário, tanto ver quanto inserir, a gente teve que criar duas queries aqui, né? A query de, cadê elas aqui? Aqui, ó, select e insert. Então eu vou criar agora. Eu posso criar aqui a partir dessa query 1 aqui, né? Que ele já tem. Então se eu vier aqui em propriedades, ele já tem essa query 1 aqui. Ou eu posso fazer outras, né? Mas eu vou pegar essa query 1, só vou renomear ela aqui, ó. São duas formas. Então antes a gente fez a query antes e chamamos essa query pela tabela. Agora a gente vai pegar a query que a própria tabela cria e só vamos renomear ela aqui. É select temperaturas. Muito legal, né? Misturar o inglês com o português, assim, fica uma maravilha. Aí vai estar select temperaturas aqui e a gente vai configurar. Vamos dizer que é o banco de dados que já existe lá, que a gente já viu. A gente vai pegar a tabela temperaturas e a gente vai pegar aqui o campo temperatura 1 e o timestamp dessa temperatura. Ele já cria o SQL
E olha só que legal, ele já vê que isso aqui é uma... Vai ter o timestamp, ele já entendeu que tem um campo que é timestamp, e ele já criou uma nova linha aqui pra gente, que é para ordenar by timestamp de forma ascendente. Então, ele vai, né, botar sempre na ordem ascendente os dados aqui. E aí tem uma coisa que a gente não configura na outra, que está aqui nos options, que é o refresh. Lembra que a gente criou um botão lá para refresh? Porque lá não fazia sentido a gente ficar dando refresh o tempo todo. Os funcionários não são adicionados o tempo todo. Mas aqui os dados são adicionados o tempo todo. De 1 em 1 segundo a gente adiciona um novo dado. Então, de 1 em 1 segundo, essa tabela também vai fazer um requery, vai fazer uma atualização automática. Tá? Vamos ver se está funcionando. Aí, ó. E aí, se a gente for aqui para baixo, a gente vai ver, ó, dados sendo adicionados. Tá? Do último para o primeiro aqui, né? Daí como é que a gente faria para fazer o contrário isso? Se a gente vier aqui naquela query e mudar de ascendente para descendente. Enable aqui. Acho que é assim, simplesmente. E ele vai ordenar agora. Não, não é assim que escreve. Eu escrevi coisa errada. Deixa eu dar uma olhada aqui. É D e S, acho que é. Order by, vamos ver. Eu acho que faltou o E ali. É mais difícil achar na internet do que simplesmente vir aqui e mudar. Tem um E aqui no meio, eu acho. Isso, agora sim. Então, desse jeito, ele mostra a última sempre aqui no topo. Aí é melhor, ó. Tá? Então, sempre o último horário vai estar aqui no topo e as primeiras lá embaixo. Se a gente for olhar lá no banco de dados, não vai estar assim. Porque ele vai salvando registro por registro. A gente só está mudando a ordem como que a gente está organizando aqui na nossa query. Se eu abrir o banco de dados, vão ver que as últimas ainda vão estar lá embaixo. Tá? Porque ele vai ordenando, né, os registros na sequência. Na hora que eu estou fazendo a requisição, eu pedi para ele ordenar na forma contrária. Simplesmente isso. Tá? Dúvidas, galera? Estamos terminando aí. A aula de hoje foi pesadinha, eu sei. Né? E vocês agora vão precisar colocar isso aqui na prática, refazer o que a gente fez aqui. E depois, né, pegar todo esse conteúdo que a gente está vendo aqui, aplicado de maneira aí bastante genérica, né, para exemplos bem básicos, e aplicar isso no PI de vocês. A ideia é que vocês consigam levar tudo isso que a gente está aprendendo aqui para o supervisório de vocês do PI. Parte de telas, navegação de telas, quadros, usuários, então, né, para vocês permitirem a utilização de alguns recursos do supervisório por alguns usuários. Não há necessidade de fazer cadastro de usuário pelo banco de dados. Tá? Isso aqui foi um exemplo, porque é um exemplo relacional que eu queria mostrar para vocês. Mas é interessante que vocês façam um registro dos dados no banco de dados, que nem a gente está registrando aqui a temperatura. Que é até bem mais fácil do que fazer o que a gente fez antes ali, né? Aliás, a gente nem pegou e linkou os usuários os usuários do E3 aqui, do estúdio, no banco de dados. Seria uma coisa que eu faria depois, aqui acho que a gente já fez muita coisa. Teria que fazer algo diferente do que a gente fez aqui no login, né? Então não é tão trivial.
Quem quiser fazer vai ser legal, mas o básico é isso que a gente viu hoje aqui na parte de registro de dados e navegação de telas e controle de usuários para a utilização dessas telas, tá, gente? Isso é uma coisa que, né, a gente espera que em todos os grupos isso seja implementado. Posso parar de gravar? Vocês querem fazer alguma dúvida, tirar alguma dúvida aí dentro da gravação para ficar registrado também, para lembrarem depois da resposta? Por enquanto não, professor. As dúvidas mesmo vão surgir quando a gente for começar a fazer.